Continuamos então o nosso estudo do livro Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, com a psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Hoje o capítulo 36. Por uma dessas atrações vibratórias, que para a maioria dos pensadores se convertem envoltas de impenetráveis mistérios, a entidade Caetano prendera-se de profundo amor àquela que se tornaria sua mãe terrena, que realmente o fora, porque durante o longo período de gestação e desenvolvimento do seu corpo, tivera o perispírito poderosamente atraído para ela nos liames magnéticos necessários ao feito reencarnatório. É o escravo que matou o bebê. Ele ficando os 9 meses com ela, houve uma ligação forte entre os dois. Ela já o tratava bem antes. Continuando. O efeito reencarnatório, num aconchego terno e emocional de irradiações amoráveis e encantadoras, que geralmente é o que produz o sentimento imperecível de uma mãe pelo seu filho e vice-versa, ainda que seus espíritos sejam desconhecidos. Temos aqui uma nota. Nem sempre esses elos são originários do amor. Poderão formar-se também no ódio, tendo em vista penosas expiações e reparações para o advento da reconciliação dos espíritos. Seguindo com o livro. As intensas vibrações mentais irradiadas pela mulher que será mãe em favor do entezinho que já palpita em seu seio fecundado, o amoroso e inexcedível carinho do seu coração, que cumula de doces enlevos aquele retalho de si mesma, que será o seu filhinho amado, mesmo antes do nascimento, o desvelo sublime com que ele prepara o enxovalzinho mimoso, tesouro que suas mãos fabricam, entre suaves emoções do coração e pensamentos santificados pela alegria da maternidade, criam em torno da gestante uma atmosfera mental radiosa que atrai, cativa, apaixona o espírito do nascituro. Enquanto comove o observador invisível que contempla as repercussões de um fato, produz nas vibrações de ambos vibrações que se entrecruzam, se entrelaçam num ósculo santo, a que ambos perfeitamente se adaptam. Daí, pois, igualmente, essa ligação indefectível dos filhos com suas mães, além de outras, que em muitos casos costumam existir a par das que citamos. De um modo idêntico, se a mulher irradia aversão à maternidade, dedicando a esse ser que traz consigo pensamentos malévolos e odiosos até o extremo de destruí-lo, negando-lhe a existência por seu intermédio, o inverso se realiza e o espírito, que reencarnaria através dela, torna-se frequentemente perigoso inimigo, que a perseguirá além túmulo mais tarde e possivelmente em posterior existência, podendo mesmo obsediá-la sobre várias formas. Espiritualmente, Caetano continua afeito a Angelita, não olvidando ainda que outrora, em Vila Rica, dela recebera o melhor trato e que um escravo poderia aspirar, porque desinteressado, visto que nem mesmo fora sua propriedade, sabia ser Angelita a revivescência espiritual de Rosa, e conquanto ignorasse os pormenores do feito reencarnatório, distinguia o bastante para acompanhá-la com sentimentos muito confiantes. De outro modo, reconhecia em Alípio aquele Fernando de quem fora escravo, a quem devera a salvação da morte na forca, mas sob as injunções de quem se aviltara ainda mais no crime. Não ignorava que, graças a tais delitos, teria que arrastar sobre a terra, mais dia menos dia, como reencarnado, vidas de expiações e trabalhos, e que por isso mesmo era de sua existência incorpórea no momento, era povoada de remorsos e alucinações lacinantes. Mas espírito inferior e retardado no progresso, que se prazia de ser, não se animava a decisões salvadoras sob as advertências dos obreiros do amor, que o desejariam ajudar. A princípio, não raciocinou francamente sobre tal aspecto da própria miséria, ou seja, sobre o fato de Alípio o haver instigado ao crime. Este continuava para ele como sendo o bom senhor que o alimentara outrora da forca. Mas, assistindo agora diariamente à impiedade deste contra a pobre Angelita, entrou a raciocinar
que o mesmo Alípio, o Fernando de Vila Rica, fora o causador das desgraças que afligiam aquela amiga querida e também da sua própria situação miserável, pois outrora impeliram a crimes imperdoáveis, entre outros, o assassínio bárbaro do recém-nascido no fundo da velha chácara, aquela antiga sede da província. Com o desaparecimento da enferma dos liames carnais, recrudesceu a sua irritação contra o Deus preocupado viúvo, a quem passou a responsabilizar também pela morte desta. E então contundiram-lhe o coração em dolorosas impressões do abandono que se via relegado, da saudade e da tristeza inconsolável, pois enquanto Angelita ascendia aos páramos reconfortadores do mundo astral, ele próprio, sem capacidades morais para acompanhá-la, permanecia na própria terra, entregue aos prantos amargos, vagando pela casa vazia e entristecida, perambulando pelas ruas qual mendigo desolado, visitando o Campo Santo, onde sabia seu corpo sepultado. A aversão insopitável contra Alípio avassalou então o coração apaixonado da inferioridade. Passou a acompanhá-lo, irradiando hostilidades, admoestando sempre pelas infelicidades a ele próprio e a Angelita causadas. Seguia-o como outrora pelas caçadas e aventuras, mas agora choroso e desanimado, desejando-lhe toda espécie de males e desgraças em desagravo às ofensas recebidas. Por sua vez, Alípio continuava servindo ao egoísmo que nutria sempre, vivendo inteiramente enredado aos deveres da moral. Uma vez enviuvado, negara-se a desposar a jovem a quem seduzira, a qual agora, mãe de duas lindas criancinhas, sofria a humilhação de ser por ele considerada criatura de condição social inferior, a quem não serão devidas verdadeiras atenções, e pouco depois, dela igualmente se fartando, promover o matrimônio dela com um pobre homem valentudiário, ao qual concedeu um ordenado mensal para que lhe fosse criados 2 filhos, junto à mãe, sem grandes dificuldades. Sua vida tornara-se então anormal sob o assédio de Caetano. Trabalhador e dinâmico que fora, passou a se sentir inabilitado para quaisquer empreendimentos. Não lograva satisfação e bem-estar em parte alguma, porquanto não laborava a fim de adquiri-los no interior da própria consciência. Suportando-se enfermo, consultara o médico, não encontrando a sua organização física, senão ligeira alteração nervosa. O facultativo prescreveu distrações, passeios, viagens. Alípio então se pôs a viajar daqui para colar, entregando-se a prazeres desordenados, teatros licenciosos, amores condenáveis, frequências a clubes noturnos onde se embrutecem as boas tendências da alma, jogos e libações em vinhos, etc., enquanto a entidade sofredora e endurecida do escravo de outrora continuava seguindo-o, qual repercussão lógica e irremediável do pecaminoso passado que ainda não fora expurgido do seu destino. Meus amigos, ele continua no mau caminho. O próximo capítulo é o último. Estarei com vocês com alegria para concluir esse livro. Abraços!